Olá pessoal, tudo bem? Esta é a nossa segunda aula sobre a Revolução Inglesa. Nesta aula, nós vamos abordar o tema das legislações que favoreceram o aparecimento do proletariado, do trabalho assalariado e da propriedade privada como nós conhecemos hoje. Começaremos estudando as leis de cercamento. O processo de cercamento, também conhecido como enclosures, é a criação de propriedades privadas, iniciado no início do século XVI. Cercamento vem de colocar cercas mesmo, ou seja, fechar feudos, transformá-los em propriedades privadas. Estas ações também privatizaram terras de uso comum. Um exemplo é o bosque, onde os camponeses podiam caçar e coletar recursos. O processo de cercamento cumpriu duas funções. A primeira, destinar as terras para uma produção de mercado, voltada para atender um mercado externo, em oposição à produção de subsistência. Nas propriedades privadas, os camponeses não terão mais liberdade para decidir qual gênero plantará, pensando na sua necessidade, o cultivo de subsistência, e sim uma produção voltada para o mercado, que na Inglaterra estava voltada para a produção de lã, matéria-prima utilizada na fabricação de tecidos, que atendiam à industrialização nascente. Fato este que levou o autor do célebre livro Utopia, Thomas More, a escrever, no século XVI, os vossos carneiros que se desejava fossem meigos e mansos, e que comessem tão pouco, agora, segundo ouço dizer, tornaram-se tão devoradores e selvagens que comem e engolem até os próprios homens. Nesta alegoria, onde os carneiros devoram os homens, Moron se refere ao processo violento ocorrido na época, pois estas leis de cercamento extinguiam o modo de vida dos camponeses, que agora tinham que se adaptar a esta nova realidade. A segunda função dessas legislações foi a formação do proletariado, ou seja, aquele que nada possui, apenas a sua força de trabalho. Privado do seu modo de vida, a única alternativa que restava era vender a sua força de trabalho para os proprietários dos meios de produção, nas fábricas ou nas fazendas. Com o cercamento das propriedades e a expropriação do camponês, forçou-se um êxodo rural. Os indivíduos saem dos campos em direção aos centros urbanos, fortalecendo o processo de consolidação do trabalho assalariado. É interessante também estudar outras legislações que favoreceram esta mudança. São legislações punitivas para todos aqueles que não conseguiam acompanhar o fluxo, com a intenção de forçar esta transformação. Lembrando que foi um processo violento, que acabava com o modo de viver dos camponeses, forçando-os a buscar alternativas. São leis chamadas de leis contra a vadiagem e vagabundagem. Estas são perspectivas da época, para ser mais exato, daqueles que detinham o poder econômico e político. Karl Marx, em seu livro O Capital, faz um estudo detalhado destas legislações. Lerei aqui na íntegra trechos do livro. Henrique VIII, 1530. Mendigos velhos e incapacitados para o trabalho recebem uma licença para mendigar. Em contrapartida, açoitamento e encarceramento para os vagabundos mais vigorosos. Estes devem ser amarrados a um carro e açoitados até sangrarem. Em seguida, devem prestar juramento de retornarem à sua terra natal ou ao lugar onde tenham residido durante os últimos 3 anos. E de se porem a trabalhar. Que ironia cruel! Na lei promulgada no 27º ano do reinado, reitera-se o estatuto anterior, porém diversas emendas o tornam mais severo. Em caso de uma segunda prisão por vagabundagem, o indivíduo deverá ser novamente açoitado e terá metade da orelha cortada. Na terceira reincidência, porém, o réu deve ser executado como grave criminoso e inimigo da comunidade. Eduardo VI. Um estatuto do primeiro ano do seu reinado, 1547,
estabelece que quem se recusar a trabalhar deverá se tornar escravo daquele que o denunciou como vadio. O amo deve alimentar o seu escravo com pão e água, caldos fracos e os restos de carne que lhe pareçam convenientes. Ele tem o direito de forçá-lo a qualquer trabalho, mesmo mais repugnante, e por meio de açoites e agrilhoamento, o escravo que fugir e permanecer ausente por 14 dias será condenado à escravidão perpétua e deverá ser marcado a ferro na testa ou na face com a letra S. Se fugir pela terceira vez, será executado por alta traição. Seu dono pode vendê-lo, legá-lo a herdeiros ou alugá-lo como escravo, tal como qualquer outro bem imóvel ou gado doméstico. Os escravos que tentarem qualquer ação contra os senhores também deverão ser executados. Os juízes de paz, assim que informados, deverão perseguir os velhacos. Quando se descobrir que um vagabundo esteve vadiando por 3 dias, ele deverá ser conduzido à sua terra natal, marcado com um ferro em brasa no peito com a letra V e acorrentado para trabalhar nas estradas ou ser utilizado em outras tarefas. Se o vagabundo informar um lugar de nascimento falso, seu castigo será o de se tornar escravo vitalício dessa localidade, de seus habitantes ou da corporação, além de ser marcado a ferro com um S. Todas as pessoas têm o direito de tomar os filhos dos vagabundos e mantê-los como aprendizes, os rapazes até 24 anos, as moças até 20. Se fugirem, eles deverão, até atingir essa idade, ser escravos dos mestres, que poderão acorrentá-los, açoitá-los e etc., como bem o quiserem. Todo amo tem permissão para pôr um anel de ferro no pescoço, nos braços e nas pernas de seu escravo, para poder reconhecê-lo melhor e estar mais seguro de sua posse. A última parte desse estatuto prevê que certos pobres deverão ser empregados pela localidade ou pelos indivíduos que lhe deem de comer e beber e queiram encontrar trabalho para eles. Esses tipos de escravos paroquiais subsistiu na Inglaterra até avançar do século XIX, sob o nome de Huntsmen circulantes. Elizabeth, 1572. Mendigos sem licença com mais de 14 anos de idade devem ser severamente açoitados e ter a orelha esquerda marcada a ferro. Caso ninguém queira tomá-los a serviço por 2 anos, em caso de reincidência, se com mais de 18 anos de idade, devem ser executados. Caso ninguém queira tomá-los a serviço por 2 anos na segunda reincidência, serão executados sem misericórdia, como traidores do Estado. Jaime I. Alguém que vagueie e mendigue será declarado um desocupado e vagabundo. Os juízes de paz, nas pet sessions, têm autorização para mandar açoitá-los em público e encarcerá-los na primeira ocorrência por 6 meses e na segunda por 2 anos. Durante seu tempo na prisão serão açoitados tanto e tantas vezes quanto os juízes de paz considerarem conveniente. Os vagabundos incorrigíveis e perigosos devem ser marcados a ferro no ombro esquerdo, com a letra R, e condenados a trabalho forçado. E se forem apanhados de novo, mendigando, devem ser executados sem perdão. Através dos estudos de Marx sobre os estatutos punitivos, podemos concluir que a transformação do camponês medieval no proletário urbano e assalariado foi um processo violento para a classe trabalhadora, que ficaram suscetíveis a expropriações. Aqueles que, por diversos motivos, não se adaptavam ao trabalho assalariado eram punidos com o rigor da lei. E aqui fechamos a nossa segunda aula sobre a Revolução Inglesa. Muito obrigado, até mais.